Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes nessa tarde do nosso congresso. O congresso que já é um sucesso, mais de 1.100 pessoas se inscreveram, estão participando das diversas atividades. Ontem foi um sucesso também. Hoje de manhã já tivemos 2 mesas e, enfim, creio que nós vamos marcar um grande momento na nossa história do nosso Confis e dos nossos aliados. Eu queria apresentar a mesa, que vai ser sobre inteligência artificial, riscos, problemas, o projeto de lei da nossa querida deputada Luísa Canziani, que está conosco, a jovem aqui de blusa preta. Ela é deputada, é a mais nova deputada da legislatura e já está empunhando uma bandeira muito importante como essa da inteligência artificial e da sua regulação. Está conosco também a nossa Camila Galvão, é uma pessoa que já nos conhece, porque batalhou muito pelo marco legal da ciência e tecnologia há muitos anos, e hoje faz seus estudos acadêmicos na PUC do Rio Grande do Sul sobre inteligência artificial. Ela vai ser nomeada agora por mim como relatora dessa mesa aqui, porque nós vamos precisar de uma sistematização para depois divulgar a nossa deputada também, a resenha. Presente conosco também o nosso pesquisador Nicolas Correia. Ele é da PUC, do Rio Grande do Sul, profundo estudioso da questão da inteligência artificial, tem vários comentários sobre a lei que nós vamos discutir. E, por fim, vai entrar depois a professora Priscila, que é da COP, UFRJ, a minha instituição, a Priscila Lima, ela é especialista também em inteligência artificial. E, ao meu lado, o meu vice-presidente do Confis, o professor Antônio Fernando, da Universidade Federal da Bahia. Com essas palavras iniciais, eu queria, então, dar início, pelo tempo que a gente já tem, 15 minutos para cada um, 10 minutos vão ser avisados, e depois faremos questões e perguntas. Eu passo, então, a palavra à nossa querida deputada Luísa Canziani. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo aqui. Muito obrigada pela gentileza, meu amigo, líder, grande mentor, professor Fernando Pellegrino. Cumprimentar também o professor Antônio, a doutora Camila, o Nicolas e muito especialmente todos que estão nos acompanhando. Eu participo desse encontro, professor, com uma notícia que muito me entusiasmou, que eu fiquei muito feliz e muito inspirada, porque o Confis divulgou uma receita recorde das fundações de apoio à pesquisa. Então, enfim, essa é uma demonstração do quanto todos que estão nos acompanhando e fazem parte das nossas fundações, do quanto cada um de vocês se dedica, se empenha para que a gente tenha esse ambiente mais inovador e de mais oportunidades. Então, me sinto muito feliz e muito honrada, parabenizando muito especialmente a todos os membros do nosso Confis. E aí, professor, falando especificamente do nosso assunto hoje, do marco legal de inteligência artificial, A inteligência artificial está muito presente no nosso dia a dia. Quando a gente destrava um celular com reconhecimento facial, inteligência artificial. Quando a gente descobre uma rota para uma viagem, estamos falando de inteligência artificial. Quando a gente traduz um texto em uma plataforma, também falamos de inteligência artificial. Então, é um assunto que permeia o nosso dia a dia e está muito presente na nossa rotina e, consequentemente, nas nossas vidas. E aí eu queria trazer uma visão, até porque a doutora Camila, o Nicolas, a Priscila, enfim, vão trazer também outros aspectos relacionados à inteligência artificial, e eu gostaria aqui de trazer, então, uma visão enquanto Poder Legislativo Federal acerca do tema. O que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados está fazendo acerca desse tema específico relacionado à inteligência artificial e outros temas relacionados à inovação. Hoje a gente tem um ambiente na Câmara que é denominado Frente Digital, que é uma frente que reúne deputados engajados em pautas como ciência e tecnologia, inovação, educação, e através desse espaço, dessa frente, a gente tem liderado discussões importantes, tal como Marco Legal das Startups, GovTech, um projeto para a gente trazer digitalização para os serviços públicos. Temos também liderado a discussão de telemedicina no período de calamidade pública e com a inteligência artificial não foi diferente. E aí, para que as pessoas que estão nos acompanhando tenham uma ideia, como que está essa questão de regulamentação de inteligência artificial por parte do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados? Nós tínhamos vários projetos
que versavam a respeito desse tema. Então, projetos que tinham iniciativa na Câmara dos Deputados, outros no Senado Federal, de iniciativa de senadores, de deputados, e muitos desses projetos eles estavam apensados. E aí nós fizemos um movimento em conjunto, eu digo, Câmara e Senado, as duas casas, uma ao lado da outra, para que a gente pudesse, em primeira instância, analisar esse tema na Câmara dos Deputados e depois no Senado Federal, porque volta e meia a gente tinha um projeto em ambas as casas entrando no plenário, e isso acabava muitas vezes atropelando as discussões, os ambientes de debate, de audiência pública. Então a gente fez um acordo, vamos começar primeiro a discutir na Câmara e depois o projeto vai ao Senado. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, que é um projeto de autoria do deputado Bismarck, e nós pudemos relatar o projeto na Câmara, e hoje esse projeto está no Senado Federal. Inclusive, pudemos conversar ontem com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ficou de dar os encaminhamentos necessários para essa tramitação lá no Senado, qual seja a questão da definição de relatoria, de encaminhamento para as comissões necessárias, e o presidente Rodrigo se comprometeu a fazer esse gesto, inclusive, essa semana, dando essa notícia de primeira mão a cada um de vocês. E aí, o porquê regulamentar a inteligência artificial, né? Se é um tema novo, se é um tema complexo, se é um tema dinâmico, que como a tecnologia, ela é transversal e muda muito rapidamente, então, por que regular isso? E aí, trazendo alguns dos fatores que estimularam a Câmara e o Senado a regulamentar esse assunto. O primeiro deles era uma preocupação que a gente tinha, que vários entes subnacionais estavam discutindo e legislando a respeito de inteligência artificial. Então, a gente já tinha estados e municípios fazendo essas iniciativas legislativas, inclusive aprovando essas leis. Isso nos preocupava, embora a gente queira sempre que estados e municípios discutam essa pauta, mas isso nos preocupava, porque na nossa visão a gente precisava de uma política nacional capaz de lidar com um assunto tão complexo como a inteligência artificial. Outro fator também que nos estimulou, que nos impulsionou a trazer regulamentação é justamente porque, professor, muitos investidores só investem em países que já têm uma segurança jurídica e um arcabouço legal capaz de lidar com determinados conflitos do uso e aplicação de inteligência artificial. Aliado a isso, nós acreditamos sim que é um tema importante e que merece ter algum tipo de regulamentação para que a gente tenha ética e transparência para quem usa, regras claras para quem fiscaliza e, em última instância, segurança jurídica para quem inova. Então, através desse substitutivo que nós elaboramos, a gente buscou não engessar a tecnologia, possibilitar o seu desenvolvimento, o seu aprimoramento, direcionar a aplicação de inteligência artificial para promover o quê? O bem-estar e, obviamente, o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável em nosso país. O substitutivo, inclusive, ele se baseia em muitas referências internacionais. A gente pega alguns conceitos de inteligência artificial que o documento da OCDE nos traz, então a gente, obviamente, perpassa pelos conceitos da OCDE descritos no documento proposto pela OCDE, mas também, de novo, a gente não faz um rol limitador, a gente entende justamente essa dinamicidade e a gente coloca como algumas possibilidades, mas sem limitar os conceitos que a OCDE e que foram elencados no substitutivo que a gente elaborou. Colocamos também no modelo baseado na União Europeia a questão da gestão baseada em risco, né, que a gente elenca que o uso dos sistemas de inteligência artificial, eles deverão considerar os riscos concretos. E também as definições sobre a necessidade de regulação e sobre o respectivo grau de intervenção devem ser proporcionais, no caso, aos riscos reais e tangíveis, né? Então, a gente busca também na União Europeia essa questão e pegando outra inspiração e referência internacional, foi a questão da atuação setorial que nós pegamos de uma referência norte-americana, doutora Camila, no seguinte sentido: a gente não vai criar uma instância que vai monitorar o uso e aplicação de inteligência artificial no país, a gente não vai criar uma agência, a gente não vai criar um órgão específico, não, muito pelo contrário, a gente vai dar
os instrumentos, as diretrizes, os princípios para que as organizações já existentes hoje elas possam analisar caso a caso e eventualmente aplicar alguma sanção. Então, quem melhor do que a ANAC para tratar de questões relacionadas à aviação civil? Então, a gente não vai criar uma instituição, professor Peregrino, para que essa instituição consiga especificar, consiga verificar, enfim, algum caso prático relacionado à inteligência artificial. Não, o que a gente vai fazer é dar esses instrumentos, no caso da aviação civil, para a ANAC ou outras instituições e órgãos responsáveis por tutelar a aviação civil, para que eles possam, baseado no que foi colocado e no que foi aprovado, baseado no que foi trazido pelo substitutivo e por esse projeto da Câmara e do Senado, para que aí ele possa analisar caso a caso. Então, a gente entende que o projeto ele é extremamente principiológico, ele é flexível, diante da complexidade, inclusive, né, dessa matéria, ele estimula a autorregulação, estimula boas práticas, né, permite, inclusive, que o Brasil ele consolide uma posição de vanguarda relacionada à inteligência artificial. A gente, obviamente, coloca a necessidade da tecnologia, não só de inteligência artificial, mas da tecnologia, ela ser centrada e voltada para o ser humano. A gente traz uma série de princípios, o princípio da segurança e da prevenção, né, da necessidade de utilização de medidas pelos desenvolvedores que permitam a mitigação de riscos oriundos da aplicação da operação, enfim, da aplicação de sistemas de inteligência artificial, princípio da inovação responsável, né, que os agentes da cadeia, eles devem assegurar uma documentação de seu processo interno, se responsabilizando nos limites da sua participação, do contexto e das tecnologias disponíveis, obviamente, pelos resultados do funcionamento desses sistemas, princípio da disponibilidade de dados, obviamente respeitando a questão do direito do autor, mas também permitindo que para fins de treinamento de sistema de inteligência artificial a gente não implique em violação destes direitos, desde que obviamente não impacte a exploração normal da obra. Princípio da transparência para garantir, enfim, esse ambiente seguro. Então foram várias inovações trazidas e obviamente a gente quer submeter, inclusive, esse texto a todos que estão nos acompanhando, porque ele ainda irá ao Senado Federal, então eventuais mudanças elas podem acontecer, e aí eventualmente o texto também voltar para a Câmara, mas o que importa é que esse debate, ele permeie, professor Fernando, as nossas universidades, as nossas fundações, as nossas instituições de ensino, de pesquisa. É muito importante que a academia, que toda a comunidade escolar e acadêmica esteja também inserido nessa discussão e também nos traga uma visão enquanto pensadores, né, enquanto, enfim, membros de uma parte tão importante na formação dos nossos cidadãos, nos tragam essa visão também relacionada a esse projeto e essa tecnologia. Então, eu quero muito agradecer a oportunidade e dizer que a gente está inteiramente à disposição para aprimorar o texto, para discutir ponto a ponto. A Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional reconhecem o valor e o papel do Confis, reconhecem a sua liderança, professor Fernando, reconhecem também a sua liderança, a liderança do nosso vice-presidente que estava conosco, e reconhece o papel fundamental e imprescindível que as nossas fundações têm tido, não só nesse período de pandemia, mas em toda a existência, em que, através de muita inovação, de muita dedicação, de muito empenho, dão uma perspectiva de futuro para as nossas universidades, de mais oportunidades. Então, muito obrigada e contem conosco. Nós aqui agradecemos, a deputada Luísa, ouvi com muita atenção o que você nos trouxe. Esses princípios são muito caros na nossa república, na nossa sociedade, né? Os valores da nossa sociedade, você mencionou todos. Nós estamos aqui para contribuir com o seu projeto. Esperamos que esse canal que você tem muito bem traçado com o Senado, com o presidente do Senado, consiga aí indicar um bom relator, como foi na Câmara, na sua presença, com a sua relatoria, e a gente possa, através sempre de você, canalizar sugestões que os nossos pesquisadores aqui presentes e outros que a gente puder atrair, para que o projeto seu seja vitorioso e a nação e o país se torne realmente protagonista
chamada inteligência artificial, né? Então, eu queria agradecer a você e passo imediatamente a palavra para a nossa doutora Camila Galvão, que é uma estudiosa desse assunto, é advogada e também assumiu a relatoria dessa nossa live aqui, né? Dessa nossa mesa. Ela vai sistematizar depois com a ajuda de todos. Doutora Camila, por favor. Olá, boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Dr. Fernando Peregrino pelo convite de estar aqui hoje debatendo sobre o projeto de lei desse tema que, como a deputada Luísa comentou, está na vida de todo mundo, está no nosso dia a dia, e por isso que é tão importante a gente falar sobre inteligência artificial e a gente discutir essa regulamentação. Também gostaria de cumprimentar os demais panelistas que estão comigo na tarde de hoje. E eu já vou compartilhar a minha tela, que eu preparei alguns slides para tentar tornar um pouco mais didática essa abordagem, porque é um tema fascinante, mas também complexo. Então, tá todo mundo enxergando a minha tela já? Posso prosseguir? Sim. Sim. Então tá. Já indo, né, para o tema principal, o que é exatamente inteligência artificial? Porque eu sei que o público hoje é muito diverso, tem pessoas de todas as áreas aqui conosco, então eu vou tentar falar de uma forma mais didática. A inteligência artificial hoje não é um conceito que ainda não foi definido, ele não há um consenso na doutrina, nem na área jurídica, nem na área de computação sobre o que exatamente é inteligência artificial. E o motivo disso é simples. A gente ainda não tem um conceito nem sobre o que é inteligência humana e natural, que dirá artificial. Até bem pouco tempo atrás, a gente media a nossa inteligência pelo QI, porque ela estava muito vinculada ao conceito de inteligência raciocínio lógica. Mas hoje a gente já sabe que existe inteligência artística, inteligência emocional, inteligência musical. Então, são uma série de inteligências. A mesma coisa acontece com a inteligência artificial. São diversas aplicações, né, tecnológicas que podem levar esse nome. Aqui eu trago, a título de curiosidade, um conceito delimitado pelo professor Juarez Freitas, que é advogado da área jurídica e parecerista. Então, eu trouxe de alguém da minha área, mas o Nicolas vai trazer depois específico da área da computação, que diz que inteligência artificial é um sistema algorítmico adaptável, que conforme as informações e os dados que ele recebe, ele adquire uma relativa autonomia nos resultados que ele traz. E ele traça um paralelo, inclusive, com as decisões humanas. Dentro dessa grande família do que pode ser inteligência artificial, nós temos um tipo de aplicação que se utiliza de aprendizado de máquina, tá? Então, aprendizado de máquina é um dos diversos tipos de inteligência artificial. E como que ele funciona basicamente? Sendo bem objetiva. O programador, ele imputa quais os resultados que ele quer que aquela ferramenta indique, né? Quais as decisões que ele quer que a aplicação tome. Aí ele importa dados desse sistema para a aplicação compreender aqueles dados e criar correlações para chegar no resultado. Então, vou dar um exemplo bem simbólico. Se eu quero que a minha inteligência artificial reconheça rostos, né? Que ela tenha o reconhecimento facial, como a deputada Luísa mencionou das câmeras de celular. Né? Eu atribuo esse objetivo para a aplicação e forneço um banco de dados com milhares, milhões de rostos para que a aplicação possa treinar o que é um rosto humano. Então, reconhecendo quando tem dois olhos, um nariz, uma boca, a distância entre, né, esses órgãos, para poder identificar quando há um rosto humano. E aqui eu já trago um primeiro ponto que depois vocês vão entender melhor. Mas a questão é, por exemplo, se por algum motivo alguma pessoa é monoocular e não foi inserida para treinar na máquina nenhum rosto desse tipo, quando a máquina se deparar com alguém que tem apenas um olho, ela vai compreender que aquilo não é um rosto humano. Então, daí nascem uma série de distorções que a gente vai debater adiante. Também trago o conceito do Pedro Domingos, ele tem um livro, O Algoritmo Mestre, que ele é muito didático e que traz o que seria o machine learning, ou aprendizado de máquina. Recomendo a todos a leitura.
A inteligência artificial, e eu gostaria de ressaltar, ela é uma tecnologia que foi desenvolvida na década de 50, então ela já tem mais de 70 anos. Mas nessa geração que a gente está vivendo, ela está conjugada com outras tecnologias que permitem esse crescimento exponencial da inteligência artificial sendo utilizada em todos os aplicativos e aplicações da nossa vida. Então, a IoT, que é a sigla para Internet of Things, ou internet de tudo, é a tecnologia que permite que todos os dispositivos tenham sensores ligados à internet. Então, isso permite que o nosso celular capte dados, o notebook, o Kindle, o relógio que a gente utiliza, né, o smartwatch, enfim, uma série, a geladeira, hoje em dia na China, as geladeiras, elas verificam os alimentos que estão faltando e já encomendam no supermercado, né? Então, hoje tudo pode estar ligado à internet e, consequentemente, captando dados da nossa vida, vídeos, imagens, sons, tudo. Aliado a isso, todos esses dados, eles são armazenados e correlacionados pelos grandes Big Data. Então, a gente consegue classificar dados e traçar, né? Esses dados classificados, eles trazem informações que dão controle para as empresas que detêm essas tecnologias ou até para os governos. Então, eles conseguem mapear grupos de pessoas e seus respectivos comportamentos com esses dados captados. E mais recentemente a gente tem, chegando no Brasil agora em novembro, né, teve o leilão, o 5G, que é uma tecnologia que permite que esses dados todos sejam transmitidos com uma velocidade nunca vista antes. E, inclusive, disse que pelo 5G, o médico, por exemplo, nos Estados Unidos, pode operar um paciente que está no Brasil, porque é tão instantânea a transmissão desses comandos que é possível fazer isso sem grandes riscos. Então, só para trazer que a inteligência artificial ela é uma tecnologia que ela não está sozinha. Ela normalmente é utilizada conjugada com outras tecnologias. E aqui eu já vou passando, então, para os riscos que a gente tem visto por aí. Esse caso ficou muito famoso na mídia, o caso da Cambridge Analytica, que alguns dados de pessoas cadastradas no Facebook e seus conhecidos, amigos vinculados a essa rede, foram transmitidos para essa empresa e utilizados para mapear, traçar os comportamentos de grandes populações e, a partir disso, selecionar que tipo de conteúdo ia ser destinado para essas pessoas para fins de manipulação política. Né? Ele foi utilizado, por exemplo, para incentivar a campanha dos Estados Unidos, do presidente Trump, entre outros países. O caso de lá ficou mais famoso, mas se tem notícia de que diversos países se utilizaram dessa empresa para instigar fake news, discursos de ódio, né, com base no que se mapeava do comportamento das pessoas, colocando as pessoas sempre em bolhas de informação, que também se chamam de câmaras de eco, que sempre vai reproduzindo os mesmos conteúdos e elas ficam, né, bitoladas naquele mesmo assunto. Isso é feito através de algoritmos de inteligência artificial. Aqui também, mais recente, acabei pulando, teve a informante de uma ex-funcionária do Facebook, a Frances Haugen, que ela denunciou que a empresa se utiliza de algoritmos que são sabidamente nocivos para a população, né? Mesmo sabendo disso, a empresa se recusa, por não querer comprometer seus lucros, a obstar e melhorar suas ferramentas. Então, basicamente, o que ela critica? Que esses algoritmos, eles geram engajamento em postagens com ódio, que incitem raiva, entre outras, fake news também, desinformações relacionadas à vacina, mas que a empresa não quer controlar isso de uma maneira melhor, que ela quer fomentar, porque isso gera engajamento, e esse engajamento gera publicidade, as pessoas passam mais tempo ali consumindo conteúdo. Ela também traz um risco sério à saúde de crianças e adolescentes, porque se atribui que esse uso das plataformas tem gerado abalos psicológicos, comportamentos suicidas, anoréxicos, entre outros. E isso também são os algoritmos que não estão sendo muito bem controlados. Eu voltei. Esse caso também famoso, que na verdade foi um caso involuntário, né? Foi atribuído à empresa Amazon, que ela desenvolveu uma aplicação de inteligência artificial no seu setor de recursos humanos para selecionar candidatos para vagas de emprego. E depois de um tempo, ela se deu conta que somente
homens estavam sendo selecionados. Isso aconteceu não por um erro de programação, não aconteceu por nenhuma falha no banco de dados que foi treinado, mas sim porque até então grande parte dos programadores e dos CEOs do mundo eram homens. Então, o aplicativo, né, o aprendizado de máquina, ao fazer as suas correlações, ele interpretou que ser homem era um quesito importante para ser um bom programador ou um bom CEO, já que era uma característica comum entre todos que ele havia analisado. E aí, com isso, gerou uma discriminação algorítmica em razão de um viés histórico, né? Um problema da nossa sociedade, pois até então mulheres não ocupavam esses espaços e ainda somos minoria. Outro exemplo que eu trago aqui, ele foi objeto de um documentário no Netflix, também para quem quiser explorar mais esse assunto, recomendo, é o Coded Bias. E a Joy Buolamwini é uma estudante do MIT e ela desenvolvendo uma inteligência artificial para fins de estudo acadêmico, o intuito era que reconhecesse rostos de pessoas para fazer uma brincadeira. Mas a Joy se deparou com uma seguinte situação: a inteligência artificial que ela mesma desenvolveu não reconhecia o rosto dela, só reconhecia quando ela colocava essa máscara branca que está na foto. Reconhecia da colega de quarto dela, dos colegas que eram brancos, mas o rosto dela não. Depois de muito investigar para entender o que aconteceu, a Joy se deu conta que o banco de dados que ela havia utilizado para treinar a sua aplicação era um banco de dados gratuito e que, por isso, ele tinha, basicamente, rostos de pessoas brancas. Ou seja, a máquina acabou não aprendendo a reconhecer pessoas negras e, por isso, excluía como sendo um rosto humano. Então, basicamente, o que a gente abordou, né, listando aqui esses problemas, é que a gente pode ter, por meio da inteligência artificial, manipulação de comportamentos em massa, e aí pode ser ou intencional ou não intencional, mas de uma forma omissa. Também pode ocorrer erros por a amostra utilizada não ser uma amostra diversa e acabar gerando efeitos indesejáveis, ou mesmo erros ocasionados pelos vieses históricos, ou seja, a inteligência artificial utilizada de uma forma massiva acaba reproduzindo em looping problemas sociais que a gente luta há muitos anos para tentar superar. Então, nem sempre o resultado dessas aplicações ele é previsível ou nem sempre é exatamente desejável. E por isso que é tão importante regular esse tema. O mundo inteiro discute qual é a melhor forma de regular a inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a Europa discute há anos quais são as melhores regras, as melhores leis, justamente para, como a deputada Luísa falou, tentar equilibrar não o engessamento da tecnologia para que ela possa seguir avançando e trazendo todos os benefícios que a gente vê, mas que também não gere danos em larga escala, que quando a gente se dá conta que eles existem, já não tem mais como resolver. Então, agora entrando no projeto de lei, algumas situações que a gente identificou, então oportunidades de melhoria para a gente poder debater, ficam bastante vinculadas ao conceito de inteligência artificial. Quando a gente olha no caput do que foi da redação do substitutivo, a gente percebe que o caput vincula a possibilidade de aprender ou interpretar, e nem todas as aplicações de inteligência artificial se utilizam dessa técnica. Então, ele acaba sendo um projeto que está regulando bastante o aprendizado de máquina, mas não regula, por exemplo, alguns drones que são utilizados, inclusive, para matar pessoas em guerras que não têm aprendizado de máquina. Então, eles vão acabar ficando fora dessa regulação. Outro ponto que mas é uma questão de redação mesmo, de melhoria nas palavras para não gerar interpretações distorcidas. Ele acaba não englobando todo o ciclo de vida da inteligência artificial. Fala muito do uso e do desenvolvimento, mas não fala, por exemplo, de etapas que são essenciais, como eu relatei nos exemplos, da coleta do banco de dados, a curadoria desses dados, a auditoria posterior, a implantação, o monitoramento, que são etapas essenciais para que a inteligência artificial seja utilizada de uma maneira segura.
o projeto, apesar de falar em classificação de riscos, ele não dá o direcionamento. E aí acaba que essa mesma lei, ela vai regular tanto inteligência artificial utilizada em carros autônomos, que podem vir a matar pessoas, quanto inteligência artificial utilizada para identificar se um e-mail é spam ou não. E isso pode ocasionar gerando problemas e insegurança jurídica, o que também é uma questão pelo fato de ele ser extremamente principiológico. Não dá comandos e orientações objetivas para que as empresas possam atuar com segurança e evitar futuras responsabilizações do judiciário depois. E aqui, já encerrando também o ponto da responsabilização, é um ponto que ainda merece mais discussão perante o Senado Federal e depois na Câmara de Deputados, se eventualmente ele voltar, porque a comunidade jurídica acadêmica tem essa interpretação de que pode ser prejudicial à responsabilização subjetiva, porque a gente vai acabar delegando ao usuário da inteligência artificial, ou seja, nós, pessoas físicas, a obrigação de comprovar que aquele algoritmo me gerou o dano. Só que é praticamente impossível de fazer isso sem ter acesso aos códigos, aos bancos de dados e todos os critérios que foram utilizados. Então, na verdade, vai tornar essa responsabilização quase impossível, incentivando essas distorções ou descuidos no uso da aplicação. E aqui, então, eu encerro convidando a todos para pesquisarem sobre o tema. Vou falar, eu pertenço à Aires junto com o Nicolas. Acredito que é importante a gente ter esse debate, tanto da academia quanto da sociedade, sobre as diversas áreas que a inteligência artificial acaba influenciando. Ela é uma aplicação importante, positiva, mas se não bem cuidada, não bem utilizada, pode trazer sérios danos para todos nós. Muito obrigada. Passo a palavra. Obrigado, Camila. Muito abrangente a sua palestra, muito ampla, esclarecedora sobre muitas coisas. Deixa aí provocando aí várias medidas para aperfeiçoar a legislação que a nossa deputada lidera, e creio que vai ser bem sucedido, já que a gente vai trabalhar junto aí nesse processo, com certeza. Queria convidar, então, o nosso pesquisador Nicolas Correia, ele é da PUC, como eu já falei, para ele fazer a sua exposição. Boa tarde, pessoal. Eu vou começar aqui compartilhando a minha tela, tá? Que eu fiz com a Camila, fiz uma apresentação para ficar mais didático. E vamos direto para o assunto. Professor Peregrino, o senhor pode me dizer se está aparecendo meus slides aí? Está, sim. Tá bom, então. Pessoal, então, meu nome é Nicolas, tá? Sou mestre em Engenharia Elétrica, sou doutorando aqui da PUC-RS e eu sou presidente da Aires na PUC-RS. Eu quero falar para vocês um pouquinho do que é a Aires. A Aires, ela é uma sociedade sem fins lucrativos, tá? Onde a nossa missão é tentar assegurar que inteligência artificial seja criada de forma ética e responsável. Essa é uma sociedade internacional, ela é uma sociedade... É uma organização sem fins lucrativos, uma ONG, mas ela também é uma instituição acadêmica, porque nós ficamos situados em universidades, e a gente tem capítulos na UCLA, em Brown, em Stanford, na Caltech, em Cornell, e o primeiro capítulo internacional dela é na PUC-RS, aqui no Brasil. E eu sou presidente desse capítulo. E para quem tiver interesse um pouco mais de conhecer, depois eu vou... A Camila já fez um pouquinho da nossa propaganda, mas entre no nosso site, airespucrs.org, e todos que estiverem interessados em pesquisar sobre IA ou sobre segurança da inteligência artificial, ética da inteligência artificial, vocês vão encontrar uma bandeira para se unir embaixo na Aires. Então, vou começar minha apresentação da mesma forma que a Camila começou, tentando definir o que é inteligência artificial, e eu vou citar, eu vou trazer o mesmo problema que a Camila trouxe, né? Eu defino inteligência artificial como um sistema computacional que busca simular alguma forma de processo cognitivo, seja tomada de decisão, inferência estatística, raciocínio contrafactual, mas o problema é que nós não temos um conceito de o que é inteligência definido. Dois dos meus pesquisadores favoritos da área, alguns dos avós da área de pesquisa em inteligência artificial, é o Marcus Hunter e o Shane Legg. Eles têm um artigo que se chama Collection of Definitions of Intelligence. E eles trazem 70 diferentes definições de inteligência. Todas parecem corretas e todas são diferentes. Porque inteligência é esse conceito. Ele é difícil de definir, é um conceito ilusivo. Então,
o que eu poderia dizer, já que eu não sei definir o que é inteligência, mas eu sei definir o que são processos cognitivos, como memória, tomada de decisão. Eu posso dizer que inteligência artificial é a tentativa de simular processos cognitivos através do framework, do enquadramento da teoria da computação. Essa é uma definição bem geral, bem abrangente. E, da mesma forma como a Camila falou, parece que a gente combinou, né? Um disclaimer aqui, que inteligência artificial não é só aprendizagem de máquina. Não é só. Hoje em dia, a aprendizagem de máquina está na moda, ela tá no mainstream. Mas acontece que, por muitos anos, a aprendizagem de máquina não foi o mainstream da gente. Eu tenho aqui exemplos, por exemplo, o Deep Blue, que foi o primeiro computador que venceu um grão-mestre de xadrez, o Garry Kasparov. Deep Blue não era um sistema de aprendizagem de máquina. Deep Blue era um sistema expert, só regras pré-definidas. A gente tem aqui algoritmos evolutivos ensinando dinossauros simulados a caminhar, e a geração 999 ele caminha bem bonitinho. A gente tem robôs que fazem parkour. A gente tem cães de combate, robôs de combate. Nenhuma desses exemplos que eu estou colocando aqui nesse slide usa aprendizagem de máquina. Por exemplo, os robôs da Boston Dynamics, que são os melhores robôs que nós temos hoje em dia, eles usam só programação clássica, regras de otimização clássica. E, como a Camila falou, se vocês forem olhar no artigo 2, parágrafo único da PL, eles excluem qualquer forma de inteligência artificial que não aprende. E toda essa família, agentes BDI, Good Old Fashioned AI, algoritmos evolutivos, são sistemas de IA que, por definição, eles não aprendem, como algoritmo expert. Então, esse projeto de PL está deixando de lado, digamos assim, 80% da pesquisa em IA. E se focando apenas na aprendizagem de máquina. Podia ser o processo de marco legal da aprendizagem de máquina. Mas assim, já que a aprendizagem de máquina está na moda, vamos falar de aprendizagem de máquina. Eu trabalho com aprendizagem de máquina, eu sou desenvolvedor desses tipos de modelos. E hoje em dia a gente tem a aprendizagem de máquina, ela está tão no mainstream por causa que ela foi capaz de gerar alguns dos nossos modelos mais proficientes, né? A gente tem AlphaGo, que hoje em dia é o melhor jogador de Go do mundo. A gente tem AlphaFold, que foi um programa desenvolvido pela DeepMind que conseguiu resolver, entre aspas, o problema de novelamento de proteínas, que é definir como uma estrutura proteica vai se dobrar depois que ela é produzida. Isso tem a possibilidade de aplicação de se pesquisar novos remédios, novos medicamentos, novas vacinas. A gente tem modelos de processamento de linguagem natural que hoje em dia conseguem produzir textos que nós, avaliadores humanos, não conseguimos distinguir. Nós temos até inteligência artificial que programa. Então, a minha profissão está próxima de ser automatizada também. E, para dar alguns exemplos mais próximos aqui de casa, eu recomendo todo mundo assim, que vá no site do Transparência Brasil, porque eles têm um relatório muito bom. O nome dele é Governance Recommendations, Use of Artificial Intelligence by Public Authorities, que eles nos relatam, eles nos dão uma lista de agências do poder público que utilizam de inteligência artificial e o que esses sistemas, esses modelos que eles usam fazem. Por exemplo, a Anatel, ela utiliza modelos de linguagem natural para identificar comportamento padrão de consumidores. O Banco do Brasil usa chatbots, eles usam CNNs para reconhecimento facial. O Departamento de Polícia Federal utiliza modelos de linguagem natural para previsão de riscos, como detecção de fraudes, enfim. Lá tem vários exemplos de como o nosso poder público utiliza IA. E também uma coisa muito legal que eles fazem é uma análise de risco. É como esses modelos eles podem causar consequências indesejadas. E são várias. Eu recomendo a leitura desse documento da Transparência Brasil, porque é muito bom. E essa frasezinha, porque eu acho ela muito boa, que, na minha opinião, porque a minha área de pesquisa, especificamente, é segurança da IA, é AI Safety. E essa frase, ela resume as minhas preocupações, que para mim o maior problema da inteligência artificial é que as pessoas concluem muito cedo que elas entendem sobre o que a gente está falando. Mas o que é segurança da inteligência artificial? O que é AI Safety? A segurança da IA pode ser amplamente definida como esforço para garantir que sistemas de IA sejam implantados de forma a não causar danos às pessoas, tá? Às vezes é possível a gente prever grandes problemas, pesquisar eles, resolver eles antes que eles se generalizem. E em segurança da inteligência artificial, a gente investiga problemas relacionados à inteligência artificial antes que eles se tornem grandes ou críticos demais para serem remediados.
E essa área surgiu da necessidade da gente desenvolver métodos para lidar com sistemas que são complexos, eles demonstram um certo nível de agência, eles são frágeis quando eles operam fora da distribuição de treinamento deles, eles não são moduláveis e eles são difíceis de interpretar. E eles precisam da sua própria forma especial de tratamento. Por isso que a segurança da IA surgiu como um campo de pesquisa. E nós temos diversos problemas em aberto no nosso campo. A gente tem problemas com ataques adversariais, a gente tem problemas com cibersegurança, a gente tem problemas com modelagem de eventos que são cisnes negros, statistical outliers, eventos raros de serem de se tu poder fazer uma inferência estatística sobre ele. A gente tem problemas com a fragilidade do modelo, a gente tem problemas com especificação de objetivos. Eu trabalho especificamente com alinhamento e especificação de objetivos. Vocês não imaginariam como é difícil especificar para um modelo de aprendizagem de máquina o objetivo correto que tu quer que ele otimize. Detecções de anomalias, funções escondidas que o modelo surge. Por exemplo, eu citei lá no slide acima sobre o AlphaFold. O AlphaFold ele consegue prever enovelamento de proteínas e a ideia é utilizar isso para desenvolver medicamentos. Só que tu pode usar o AlphaFold para, por exemplo, desenvolver armas biológicas. Um é o outro lado do outro. Simples assim. Tu pode utilizar um modelo de linguagem natural para traduzir o inglês para o português? Sim. Tu pode usar um modelo de linguagem natural para criar bots políticos e flodar o Twitter com eles. Ou criar, como a Camila sabiamente falou, produção de desinformação em massa. E esses são apenas alguns exemplos. Tu pode usar um sistema de reconhecimento facial para desbloquear a tela do teu celular, ou tu pode usar um sistema de reconhecimento facial para detectar o rosto sírio e fazer como os turcos fazem, utilizar armas autônomas para atacar civis. Eu não vou poder entrar porque eu só tenho 15 minutos, mas eu vou fazer a propaganda de uma outra apresentação. A gente vai ter um colóquio lá na PUC de 1 a 3 de dezembro, e eu vou fazer uma apresentação onde eu vou poder falar sobre todos esses problemas de forma detalhada. O nome da apresentação é AI Safety and Unsolved Problems in Machine Learning. Esses são os temas que eu pesquiso atualmente. E eu convido a todos para participar, porque lá eu vou poder falar detalhadamente sobre cada um desses problemas. Tá? E uma outra área que eu trabalho é sobre ética da inteligência artificial, AI Ethics. E na ética da IA, a gente tenta investigar métodos regulatórios como diretrizes éticas, legislações, normas de conduta profissional, certificações que garantam a integridade dos desenvolvedores e usuários, e outras formas de governança que garantam que o desenvolvimento de sistemas de IA seja regulamentado a partir de certos princípios éticos. Mas aí vocês podem perguntar, Nicolas, mas quais princípios são esses? Boa pergunta. São vários. Como é que tu vai me garantir que tu não esqueceu nenhum princípio? Acessibilidade, inclusão, diversidade, transparência, justiça, equidade. Eu não esqueci nenhum? Será que eu não esqueci nenhum? Não, vamos colocar também respeito à propriedade privada. Mais esse. E se vocês são um pouquinho rapidinho, vocês já devem ter achado algum princípio ético super importante que eu me esqueci, e tem vários. Então, quais são esses princípios? E como é que eu traduzo princípios para a prática? E isso é uma das grandes críticas comentadas na literatura. Eu coloquei aqui embaixo desse slide algumas citações que provavelmente vocês não conseguem ler porque elas são meio pequenas, mas acontece que assim, eu poderia encher esse slide de citação, porque é uma crítica cada vez mais comum encontrada na literatura, e eu sou uma das pessoas que faz essa crítica, é que abordagens principiológicas elas não são bastantes para regulamentar a indústria da IA. Porque, em primeiro lugar, a ética não é uma ferramenta de governança. Ela nunca foi. Isso é o papel do direito, isso é o papel de outras áreas. A ética ela tem um outro papel. Na ética, nós promovemos discussões para tentar elucidar, por exemplo, o pessoal que trabalha com direito, para eles tentarem criar legislações para regulamentar. Mas o papel da ética não é regulamentar. Tentar fazer isso é usar a ética de forma errada. E o que acaba, se a gente acaba utilizando apenas uma abordagem principiológica, a gente acaba apenas com um discurso ético. Por exemplo, se vocês forem na página da Google, a Google tem lá uma página linda sobre os princípios éticos que eles juram seguir e governar os passos deles. Só que o que garante que a Google vai fazer isso? Eu não tenho muitas garantias que eles vão fazer ou o que eles não vão fazer. É quase que tipo eu prometo fazer isso. E existem vários buracos nesse caminho. Por exemplo, eu trabalho como desenvolvedor de sistemas inteligentes. Essa profissão não é regulamentada no Brasil.
Tu não precisa de nenhuma certificação para trabalhar com isso. Eu não preciso mostrar que eu sou formado em nada para trabalhar com isso. Eu preciso mostrar que eu sei o que eu estou fazendo. Então, como é que tu vai responsabilizar algum tipo de profissão que não é regulamentada, não tem um regulamentador que regulamenta isso? Então, assim, ó, problemas. Tá? E eu tô aqui para trazer problemas para vocês. A gente escreveu, como a Camila falou, uma nota técnica sobre a PL. É uma nota técnica curta, são só quase 30 páginas, sobre coisas que nós gostaríamos de acrescentar, que nós achamos assim, ó, a PL é muito legal, a gente assim, ó, exalta o esforço dos ministros, dos senadores em tentar começar a regulamentação da IA no Brasil. É quase que atrasado isso que a gente está fazendo, mas que bom que a gente está fazendo. Meus parabéns a todos que estão fazendo isso. Mas é como a deputada falou, como a Camila falou, a gente pode melhorar. E a academia tem um papel muito importante nisso. E a gente quer ajudar nisso. A nota técnica está no nosso site e vocês podem acessar lá. E eu queria terminar com uma última mensagem aqui. Dizer que em aprendizagem de máquina nós possuímos muitas hipóteses e poucos teoremas. Por isso a aprendizagem de máquina é mais próxima de uma disciplina como engenharia do que matemática. A gente descobre o que funciona na tentativa e erro. A gente ainda não possui teoremas que nos permitam verificar de forma rigorosa o comportamento de tais sistemas e assim dizer de forma robusta como eles vão vir a se comportar no futuro. E eu quero terminar a minha fala com uma citação do Ali Rahimi. Ali Rahimi é um dos avós do meu campo de pesquisa. E ele tem uma palestra que ele deu em 2017 no NIPS. NIPS é Neural Information Processing Systems, é a maior conferência do meu campo de pesquisa. Todo mundo sonha em apresentar lá um dia, eu também. E a mensagem é: a aprendizagem de máquina se tornou alquimia. E isso era verdade em 2017 e isso continua verdade em 2022, em 2021, indo para 2022. E a citação é essa: que a alquimia não é ruim, pessoal. Existe um lugar para a alquimia. A alquimia, ela funcionava, né? Os alquimistas inventaram a metalurgia, eles inventaram as formas de tingir tecidos. Os nossos modernos processos de fabricação de vidro e medicamentos foram os alquimistas que começaram. Só que os alquimistas, eles também acreditavam que eles podiam curar doenças com sanguessugas e transmutar metais de base em ouro. E para a física e para a química do século XVII, que elas pudessem provocar uma mudança na nossa compreensão do universo, na base da experimentação e do método científico, os cientistas tiveram que desmontar 2000 anos de teorias alquímicas. Então, assim, ó, se tu tá usando alquimia para criar um sistema de compartilhamento de fotos, não tem problema. Eu não vejo problema nenhum nisso. Tudo bem. Um algoritmo de recomendação de vídeos no YouTube. Maravilha. Pode usar alquimia. Mas a gente está muito além disso hoje em dia. A gente está construindo sistemas que governam a saúde e mediam o nosso diálogo cívico. Sistemas que influenciam as eleições de países, como a Camila apontou. E eu, Nicolas, eu gostaria de viver em uma sociedade cujos sistemas eles são construídos em cima de um conhecimento que é verificável, rigoroso, profundo, e não em alquimia. É nesse tipo de mundo que eu gostaria de viver. E como eu pude citar brevemente, com um campo que tem todos aqueles problemas em aberto que a gente ainda não sabe resolver, e tem essa aplicação tão massiva pelo poder público, na minha opinião, é no mínimo preocupante. E era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, Nicolas. Muito boa a sua palestra. Para mim, que sou um leigo, me encantou e, ao mesmo tempo, me amedrontou. E eu confesso que agora vou ter que estudar mais ainda para conhecer os riscos dessa chamada inteligência artificial. Eu queria passar logo para a nossa professora Priscila Lima, e agradecendo também novamente a sua presença, Priscila. Você que é da COP, a nossa instituição favorita, vamos dizer assim. Eu que agradeço. Vou compartilhar aqui a minha apresentação também. Também preparei uma apresentação. Pronto. Eu sou, além da COP, eu sou do Instituto Terce Pacite, também da FRJ e do Colégio... Agora é que são elas, espera aí. Eu acho que eu tenho que dar o Start My Video também. Agora? Pronto, agora acho que está... Tá legal. Consigo, né? Então, bom, além do Programa de Engenharia de Sistemas de Computação da COP,
Eu sou do NCE, do FRJ e do Colégio Brasileiro de Altos Estudos, ocupando a cátedra de Inteligência Artificial no momento, né? E eu achei as apresentações até agora muitíssimo interessantes, e eu também tenho algumas coisas a falar, a ordem está um pouquinho diferente. Primeiro, eu queria comentar que IA é um tema que ele é muito ligado à ficção científica. E eu imagino que vocês lembrem, né, do filme baseado num conto do Philip K. Dick, do Minority Report, onde se fazia previsão de risco, certo? E, recentemente, a gente teve notícia de um sistema que fazia previsão de risco de reincidência, né, de uma pessoa uma primeira ofensa, né, num primeiro crime, que foi desativado pela polícia de Midlands, na Grã-Bretanha. Dá um certo receio, né, porque as pessoas estavam sendo avaliadas por esse sistema. Outro caso que eu não sei se vocês conhecem, né, que é aquela invasão dos sonhos para influenciar as pessoas durante o sonho, do filme Inception. Recentemente também teve um manifesto de alguns pesquisadores sobre, além de pesquisas, a possibilidade tecnológica de aparelhos que se dispunham a usar um IA a monitorar o sono de pacientes para talvez influenciar com algum tipo de som que fosse mais indutor a um sono mais profundo, mas que receberam ofertas de inserção de marketing também nesse mesmo aplicativo. Então, se a gente imaginava que o Inception estava longe, ele, no momento, é também uma possibilidade. Tá? E também, imagino que todos tomaram conhecimento, ironicamente, o cientista de dados da IBM, né, foi preso, ficou alguns dias preso, porque foi reconhecido numa foto uma foto de má qualidade de um crime e confundido com a pessoa que estava praticando o crime, e, por acaso, ele é da área de ciência de dados, formado pela PUC do Rio de Janeiro. Tá? Bom, com todas essas preocupações, eu também vou dar minha definição de IA, depois de muitos anos na área, e passando pelo lado simbolista, né, das regras, indo até a parte de conexionista, de aprendizado de máquina. Para mim, na prática, a IA ela é a junção e a combinação de diversas maneiras de 3 eixos de tecnologias e teorias: o da representação, do dado, informação e conhecimento, o da busca e manipulação de algum conhecimento ou informação dentro do que está representado, e da adaptação. O que seria adaptação? A adaptação pode ser do que está representado, da forma de representação, dos parâmetros da busca, e uma adaptação ela pode adaptar a si mesma, tá? Adaptar a forma de adaptação. E a gente tem alguns exemplos de assuntos, né, tópicos que são pesquisados. Na representação, a gente olha para as lógicas, para as redes semânticas, para as redes neurais. Para o aprendizado, na adaptação, a gente associa imediatamente ao aprendizado de máquina. E a questão da busca, a gente pode olhar para o raciocínio, para formas de resolução de problemas, e também para maneiras, as clássicas, né, os clássicos algoritmos de busca que são compartilhados com a área de otimização, com a área de algoritmos e diversas outras áreas. Tá? Existe algum consenso, né, sobre IA
e alguns documentos colocam características que os sistemas de inteligência artificial devem ter, e muitas dessas 4 características, dela ser benéfica, dela não ser maléfica, dela poder ser autônoma, né, mas respeitando as outras características, e dela ter uma abordagem de justiça, né, na hora de interagir com os humanos. Essas características são bastante já conhecidas e estudadas no âmbito da bioética. Um outro fator que se tem pedido para a inteligência artificial é a questão dela ser explicável. Por que ela está fazendo uma determinada recomendação, ou tomando uma determinada decisão, ou até consolidando informação, gerando uma nova informação que vai para o banco. Isso é importante na questão da curadoria, que foi mencionado pelos colegas, não só dos dados, mas do conhecimento. A gente já passou para um outro nível na hora de colocar, né, um conhecimento consolidado, não só na hora de reagir à escolha de um currículo para um CEO, ela corre-se o risco dela falar assim, não, CEO para mim tem que ser homem, e ela coloca essa regra dentro da base de conhecimento dela. Então, ela precisaria explicar decisões e ações dela. Bom, com relação ao PL 2120, né, eu reparei que existe já menção à Lei Geral de Proteção de Dados, ao Código de Defesa do Consumidor, quando se tratar de um produto, né, principalmente que vai ser consumido por muitas pessoas, a Estratégia Brasileira de IA, e eu senti um pouco de falta da Lei dos Direitos Autorais ser mencionada de uma forma mais explícita. Talvez tenha me escapado na leitura que eu fiz. Tá? Com relação à Estratégia Brasileira de IA, eu também fui ver quais eram as entidades que estavam envolvidas, né, no acompanhamento, né, das decisões e das recomendações sobre estratégia, e fiquei muito feliz de ver que a Sociedade Brasileira de Computação faz parte dela, mas senti um pouco de falta de alguns centros de pesquisa mais dedicados à inteligência artificial. Eu vi algumas entidades não ligadas à academia, obrigatoriamente, e vi um centro ligado à indústria 4.0. E aí eu pergunto para os senhores se nós devemos nos prender à indústria 4.0 ou se nós já não devemos passar para o conceito de indústria 5.0, indústria e sociedade 5.0. Porque a indústria 4.0 é muito ligada à automação, mas a 5.0, ela me pareceria mais adequada à perspectiva que se desenha no PL 2120, porque ela chega a mencionar desigualdade, chega a mencionar inclusão, de uma forma não super explícita. Eu também olhei o relatório do Grupo Aires, muito, muito bom sobre o projeto, e que procura contemplar mais esses tópicos, e sinto um pouco de falta de discussão com relação aos deepfakes. Os deepfakes, todo mundo já viu um quadro hiperrealista, né? Mas aquilo é demoradíssimo de ser produzido. Agora, com IA, eu posso alterar conteúdos assim no estalar de dedos. E se esses produtos, como é que a gente vai decidir o quanto que esses produtos de IA que são capazes de alterar conteúdo, alterar imagem, alterar som, eles vão ser disponibilizados, né? Uma vez que a gente, quando falar arma
a arma de brinquedo não pode ser completamente igual a uma arma de verdade, porque ela não deve ser usada nem para fingir, né, que ela é de verdade. Então, essa questão dos deepfakes, para mim, merece uma discussão mais longa, tá? E aí, como eu sou da área de IA, e eu venho dos dois lados, eu elenquei aqui uma série de tópicos que seriam interessantes a gente aprofundar para apoiar uma regulamentação de inteligência artificial, a gente aprofundar o ensino e desenvolvimento de análise de risco, a questão da explicabilidade e da interpretabilidade, a integração dos conhecimentos explícito e implícito, porque o implícito a gente adquire através da aprendizagem de máquina. O explícito seria aquele conhecimento que já foi reunido pelos humanos através de regras. Como é que eu junto as duas coisas? Essa é uma área que ela é muito interessante e ela é muito pouco explorada. Gostaria muito de saber depois que o Nicolas pensa disso. É a questão do alinhamento com os objetivos, fiquei feliz que é um dos trabalhos que ele faz, né? Uma outra questão que já foi insinuada em poucos tópicos de pesquisa, a inserção de botões de pânico nos algoritmos de aprendizado de máquina e de decisão, né? A questão da marca d'água desses conteúdos, como é que a gente vai garantir que um servidor tem conteúdo legítimo, que esse conteúdo não foi adulterado, tá? Imagina alguém alterar esse nosso debate aqui, todas as nossas falas. Outra coisa que também se discute pouco, a questão de comportamento coletivo. Aí não estou falando da área da psicologia dos humanos, estou falando do comportamento coletivo dessas ações e dessas decisões de várias cópias ou instâncias de uma mesma IA ou de combinação de IAs cooperando voluntariamente ou de forma pensada ou não. Essa questão de estudar algoritmos distribuídos, né, onde o controle é descentralizado. E a outra questão seria quais os conceitos fundamentais de IA que a gente consegue e deveria estar passando para o público geral, para que o maior número de pessoas possa participar dessa discussão. Tá? Outras questões extra-IA, né? Aí, de novo, tem que ter o alinhamento da IA com os humanos do ponto de vista dos humanos, o alinhamento de IA a tecnologias emergentes já foi mencionado, a questão da sustentabilidade, a questão de acho que seria muito bom discutir se deveria ou não haver uma comissão reguladora plural em termos de conhecimento sobre IA e que especificidades nacionais e regionais nós deveríamos pensar para os sistemas de IA que nós usamos. Tá? Então, já me aproximando do final, eu agradeço de novo a participação aqui, eu acho muito interessante e muito importante esse debate. Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila. Foi muito legal também a sua exposição. Complementou o que os outros fizeram, acrescentou coisas importantes. Eu queria fazer assim uma provocação e depois passar para vocês, porque agora vamos descer ao mundo assim menos digital e mais real. Desemprego. O desemprego e a inteligência artificial. Eu li há pouco, até por conta nessa mesa, eu li várias coisas. Uma delas fala de estatísticas pavorosas sobre a geração de desemprego, por exemplo, nos Estados Unidos, na ordem de 40% de dizimação dos empregos atuais, com a não, né? Com a continuação da inteligência artificial. Esse é o impacto social desse tema, dessa tecnologia. O que é que vocês têm a dizer se isso é verdade ou se não é, ou como isso pode ser mitigado? Pode falar qualquer um, a começar pela ordem. Vamos falar pela Priscila, o contrário, vamos girar ao contrário. Tá bom. Girar ao contrário a roda. Priscila. Essa
Essa área eu preferia deixar para as pessoas mais do ponto de vista da economia, da questão de Ciências estudo do sociais. trabalho, ciências sociais, estudo do trabalho, mas o que eu tenho a dizer é que eu já fiz essa provocação ao sugerir que nós dessemos o olhar para a IA, para a indústria 5.0 / sociedade 5.0, porque aí eu estaria delegando para alguém, mas nós estaríamos contemplando esse seu questionamento, que é muito importante. Nicolas. Professor, eu conheço algumas pesquisas que elas dão um resultado um pouquinho pior. Se vocês colocarem na internet Frey and Osborne 2017, AI and Unemployment, vocês vão achar uma previsão um pouquinho mais pessimista. Vocês vão achar 70%. 70% de deslocamento de força de trabalho. 70% de trabalhos que poderão vir a ser automatizados nos próximos 10 anos. E sim, isso é um percentual preocupante. Isso é um percentual preocupante. Por exemplo, hoje em dia a gente fala muito sobre carro autônomo, né? Carro autônomo é uma coisa que a gente quer muito. Só que no Brasil, mais da metade da força de trabalho trabalha com transporte terrestre. É Uber, é taxista, é quem dirige ônibus, é quem dirige caminhão. O que vai acontecer com esse pessoal? A nossa rede de esporte social, ela tem bala na agulha para lidar com todo esse pessoal? Não tem. Não tem mesmo. E isso é interessante o senhor citar isso, por causa que quando a gente vê, assim, quando a gente faz uma revisão profunda, assim, digamos, uma meta-análise do campo de ética da IA, a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com privacidade, tipo, a privacidade de usuários de mídia social. O pessoal do Facebook tá assustado que estão roubando os dados deles, mas a gente vê pouca gente falando sobre armas autônomas, a gente vê pouca gente falando sobre desemprego tecnológico, a gente vê pouca gente falando sobre sustentabilidade, e essas são as coisas que mais me impactam, assim. Eu achei legal o senhor ter falado isso, e é importante a gente ter ciência disso. Por exemplo, a gente quer carro autônomo no Brasil, tem certeza, sabendo tudo que pode acontecer de errado, toda essa força de trabalho que vai ser deslocada. A gente tem alguma política de relocação de trabalho para tentar treinar ou preparar essas pessoas que vão ser deslocadas para uma nova sociedade, para uma sociedade automatizada? Essas são perguntas que, por exemplo, eu gostaria de ter respondidas na PF. Mas eu passo agora a palavra para a Camila. Antes da Camila, me desculpe. Esse é um item que eu tentaria incluir na legislação. Eu estou falando também como provocação, não tenho certeza. Mas se nós tivéssemos base de que nós vamos dizimar empregos por conta da avidez de querer as coisas automáticas, autômatas, etc., etc., tudo bem, desde que você pague, como os créditos de carbono, desde que você pague por isso. Então, você me dê aqui que eu vou criar um fundo de desamparo do desempregado, do motorista que perdeu o emprego. Então, essa é uma legislação econômica. Isso é só uma ilação que eu fiz dessa conversa aqui com a Priscila e com o Nicolas. Diga, Priscila. Um pequeno complemento. Nicolas, nós já devemos ter desempregado bastante gente com chatbots. Sim, com certeza. Não precisamos nem do carro autônomo ainda. Sim. Ainda mais agora nessa situação de pandemia que as empresas de telemarketing eram consideradas era um ambiente insalubre, porque várias pessoas malocadas dentro de uma sala pequena, então não podiam trabalhar. Então o que eles fizeram? Automatiza tudo. Fala, Camila. Então, essa é uma preocupação que existe desde a primeira Revolução Industrial. A gente está na quarta e entrando na quinta, como a professora Priscila trouxe. Então, sempre existiu essa preocupação se as máquinas iriam substituir os empregos humanos. Então, tem pesquisas que defendem que, na verdade, isso acaba não acontecendo 100%, porque os empregos se substituem. Como, por exemplo, o Nicolas deu a visão de que grande parte da nossa mão de obra está alocada em transporte.
Por outro lado, está crescendo uma necessidade de programadores, de cientistas de dados, então abrem outras vagas no mercado de outras competências, outras especialidades, e o que acontece é uma substituição. Empregos como telefonistas antigamente, ou as pessoas que operavam nos tribunais, datilografia, muitos empregos acabaram sumindo com o tempo. Mas o que a gente, nos estudos, a gente percebe, e também até no Fórum Econômico Mundial isso foi discutido, é que essa revolução está muito veloz. Então, talvez, assim, o que a gente está vendo é que não se consegue capacitar as pessoas a tempo de que elas ocupem novos empregos e novas posições no mercado. Então, sim, é um problema, inclusive se discute em nível, né, internacional, como eu mencionei, o Fórum Econômico Mundial, a possibilidade de se criar um mínimo universal para ser pago a população do mundo, porque se deram conta que os empregos podem vir a ser substituídos de tal maneira que as pessoas não vão ter oportunidade de trabalho, porque as máquinas vão tomar conta, e aí a gente vai ter uma situação de caos social, né? Praticamente uma guerra civil, porque as pessoas vão passar fome, vão viver na miséria, e que seria mais vantajoso para essas grandes empresas distribuírem o lucro delas num mínimo existencial, digamos assim, um Bolsa Família universal, do que ver a população deixando de consumir, morrendo, enfim. Então, assim, é uma preocupação que ela existe no mundo inteiro, ninguém ainda tem a resposta, mas eu concordo contigo, doutor Fernando, inclusive a gente menciona isso sutilmente no projeto, talvez a gente possa ter mais ênfase, de que talvez realmente as pessoas tenham que pensar, as empresas, principalmente o governo, numa contraprestação a cada uso de inteligência artificial. Então, eu vou substituir tal atividade por uma aplicação, porém, eu vou inventar um curso de capacitação, né, um projeto social para a região X, né, para que as pessoas tenham empregos no futuro. Então, são contraprestações que a gente pode pensar para fins de uma política pública. É um ponto fundamental mesmo para a gente não ter grandes problemas, além dos que já temos, né? Porque no nosso país a desigualdade já é gritante, então ela tenderia sim a piorar, acredito eu, mas tem posicionamentos diversos, então tem que ser analisado com cautela também. Uma crítica ao projeto é de que ele é muito principista, né? Principiologista, né? Ele elege os princípios como se os princípios por si só fossem sendo implantados. E, na verdade, a cultura aqui na nossa sociedade é o contrário, né? Mesmo quando você elege esse princípio, elege os mecanismos de implementação, as coisas não são feitas. Você vê que o Brasil, eu fiz uma pesquisa aí de 10 anos, foram 35 mil leis foram feitas, né? Dá uma média de 10 leis por cada 7 horas, 8 horas. Assim. É muita lei que se faz para fazer qualquer coisa, um direito... A Camila que sabe, é o direito positivista, né? Você tem que ter uma lei para atravessar a rua, senão você não pode atravessar a rua, num sentido e no outro. Então, é diferente de outro princípio do direito. Mas, enfim, nós estamos acostumados a não cumprir lei. Né? O Marco Legal da Ciência, que demorou 10 anos, isso aqui está demorando menos de um ano, nós demoramos quase 10 anos para fazer o Marco Legal, metade dele não está sendo implementado. Por quê? Os burocratas se rebelaram. Eles se rebelaram porque lá disseram que pode ser mais livre o processo de inovação, o pesquisador pode ter mais liberdade. E eles não gostam, porque isso eles vão ser desempregados. Eles vão perder espaço, não digo financeiro, espaço político, social. Eu acho que a gente tinha que pensar nisso quando falasse nessa lei aí, viu? Porque embarcar numa lei só de princípios é muito bom, mas não é suficiente, né? O que vocês acham disso? Esse é o que está no projeto, no PL, né? É isso que eu li, né? Foi isso que você leu, não, Priscila? Foi. Eu até entendo o lado... Eu travei aqui? Você travou a imagem, mas o som está bom. Tá. Eu até acredito que seja bem difícil. Eu pensei nisso, mas ao mesmo tempo falar como é que eles fariam para fazer isso?
Aí é que eu acho, eu penso que não dá para fazer, embutir princípios numa lei, numa IA, se não for combinando conhecimento explícito com implícito. Não dá para você embutir princípios só usando aprendizado de máquina. Você vai precisar combinar conhecimento explícito, explícito através de regras, com o aprendizado. E esse é um caminho que tem sido muito pouco explorado. E terá uma autoridade, aí é para todos também, alguma autoridade reguladora, porque a deputada falou que não, nós vamos usar os órgãos regulamentadores, Anvisa, para ANAC, etc. Mas será que não tem necessidade de ter um centro regulador para o uso e abuso dessas tecnologias? Posso? Pode falar, você. Assim, essa discussão aconteceu na Câmara de Deputados, inclusive houve sugestões nesse sentido, algumas entidades, a exemplo do que aconteceu com a Lei Geral da Proteção de Dados, que instituiu a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, se sugeriu, então, uma agência para monitoramento da inteligência artificial. E a maioria do Congresso entendeu o que a deputada manifestou mais cedo, de que não haveria necessidade, porque já existem agências específicas. Como a inteligência artificial ela permeia muitas áreas, ela seria tratada, como ela disse, pela ANAC, pela Anatel, né? Enfim. Porém, considerando todas essas questões de riscos que a gente tem visto, é necessário que haja um conhecimento especializado, e hoje eu não desconheço se na estrutura de todas essas agências existem, né, técnicos com conhecimento suficiente de inteligência artificial e para regular esse tipo de situação. Então, seria sim ideal uma entidade que pudesse orientar as empresas, cobrar prestações de contas, esclarecimentos, né, que ficasse focada nesse tipo de aplicação. Então, inclusive, é uma orientação de diversas entidades. Eu cito aqui a Lapin, que foi uma das notas técnicas que a gente avaliou e que fez uma nota técnica muito interessante em setembro desse ano e entregou ao Congresso Nacional, que ela justamente sugere a importância de se criar uma entidade específica. Mas, a princípio, a tendência do Congresso, pelo que a gente está acompanhando, é que não faça. E pelo que eu estou entendendo, e é por isso que é muito importante a gente estar aqui discutindo academicamente e socialmente esse projeto. Porque a proposta em si, a intenção é colocar o projeto, né? Vamos aprovar essa lei, vamos pelo menos ter uma lei. Depois a gente melhora. Mas isso pode trazer problemas no futuro. E até voltando um pouco à questão de ser um projeto principiológico, ele não é de todo ruim. A própria LGPD, ela tem um viés principiológico, mas ela também tem comandos objetivos. Os princípios, eles servem para orientar a interpretação dos comandos objetivos. Então, tem que ser à luz daquele princípio. Agora, se a gente deixa num viés muito principiológico, acaba não vinculando as empresas, os governos, o seu cumprimento. E a gente tem visto que a autorregulação mundo afora, os exemplos que a gente trouxe, né, como o Nicolas falou, as empresas têm princípios éticos, elas têm cartilhas de o que deve fazer e o que não deve fazer, mas nada acontece se aquelas regras não seguem, né, não são seguidas. Então, além, né, de trazer um projeto um pouco mais concreto, a existência de uma entidade que assegurasse o seu cumprimento seria de suma importância, com certeza. Antes de ouvir Nicolas, não já existe um dispositivo legal que impede que alguém me fotografe na rua e use meu rosto para fazer uma manipulação ou um algoritmo qualquer, junto com o de outros milhares, e criar alguma ferramenta tecnológica? Não já existe
esse instrumento jurídico, Camila? Você que é advogada. Então, depende. Como resposta clássica, Eu é resposta autorizei, de advogado. eu não autorizei a usar minha imagem. Isso é um direito meu. Isso está na Constituição. Eu tenho que assinar um documento, né? E se é dados pessoais, igualmente. Eu tenho que a Lei Geral de Proteção de Dados também. Eu tenho esse direito de não vou dar meus dados. Eu preciso saber. Mas o que é que impede um Facebook ou qualquer outra dessa Big Tech, sei lá o que seja, de capturar dados na rua, em qualquer situação que você viva, e usar isso para ganhar dinheiro? Legalmente. Assim, é importante a gente destacar as situações, tá? Por isso que eu falei depende. O Facebook, ele não capta as nossas imagens aleatoriamente. A gente é que fornece. Então, começa por aí que quando a gente ingressa na plataforma, não só Facebook, mas todas, Instagram, a gente acaba consentindo, né? Especialmente se está aberto ao público, a utilização das nossas imagens. Sobre o uso da nossa imagem. Desde 2018, a gente tem a Lei Geral da Proteção de Dados que protege o uso, porém, por exemplo, ela exclui a utilização para fins de segurança pública, ela não regula, que é especialmente onde tem sido utilizado, por exemplo, para a polícia. Então, hoje, apesar de termos, né, princípios constitucionais que estão acima de todas as leis, que protegem a nossa privacidade, a nossa autonomia a respeito das nossas informações, não existe uma lei expressa que proíba o Estado, por exemplo, de utilizar essas ferramentas. Em Brasília foi feita, como a Luísa falou, aí os estados começam, né, a se movimentar os municípios. Na União Europeia, se eu não me engano, o Reino Unido proibiu esse tipo de aplicação, especificamente o reconhecimento facial, no país inteiro, porque se deu conta, né, do poder que isso pode ter em mãos erradas. Então, a gente também já teve no Distrito Federal essa lei que proibiu. Mas, fora isso, não existe uma lei expressa que proíba, por exemplo, o poder público, para fins de segurança nacional, que utilize as nossas imagens. Agora, as empresas em si, para utilizar, sim, elas precisam ou do consentimento ou de outras bases legais que a lei disponibiliza, como por exemplo, cumprir o contrato ou o legítimo interesse para poder se utilizar das nossas imagens. Então, a gente tem proteção, mas até certo ponto, juridicamente falando. Quer falar? Quer falar, Nicolas ou Priscila? Tanto faz. Eu posso Priscila. falar? Pode falar, Nicolas. Depois da Priscila, tá, Priscila? Do que o senhor falou da abordagem principiológica, eu concordo. Eu acho que o projeto de lei ele é principiológico demais. E como eu falei na minha apresentação, a literatura está unida em criticar esse tipo de abordagem. E, por exemplo, assim, ó, é como a Camila falou, e como também a professora Priscila falou, eu gostaria de ver coisas mais objetivas no projeto de lei. Por exemplo, uma coisa que não talvez eu, porque não seja advogado e eu não consiga ler direito um projeto de lei, mas não ficou claro para mim, por exemplo, assim, sei lá, no Brasil é proibido ou não é proibido desenvolver armas autônomas? Eu não sei. Eu gostaria de saber. Eu, como desenvolvedor, eu posso fazer um drone de combate e vender ele? Posso fazer isso? Não sei. Ia ganhar muita grana com isso. Mas não sei. Não sei se é permitido ou não. E também a questão... Bom, eu voto contra essa abordagem principiológica. Eu gostaria das coisas um pouquinho mais bem definidas, bem rigorosas. E como a professora Priscila também falou, eu não... Existe um problema que, assim, a gente tem bastante pesquisa em... Cada vez mais nós somos capazes de criar modelos poderosos, proficientes, só que a nossa capacidade de garantir que esses modelos não vão fazer cacaca, que eles não vão dar resultados indesejados, ela não acompanha isso. É como se tivesse uma corrida armamentista, né? E tem o progresso do campo e tem o progresso da área de segurança. A área de segurança não consegue acompanhar, porque tem pouca gente pesquisando sobre isso. Eu não conheço muita gente que pesquisa isso aqui no Brasil, além de mim.
Fora do Brasil eu conheço bastante. Mas aqui no Brasil eu não conheço muitas pessoas. Com certeza deve ter. Eu que vivo na minha bolha ainda. Mas deveria ter mais investimento para pesquisa disso. A gente deveria ter talvez mais incentivo à pesquisa para essas áreas focadas em ética e segurança da inteligência artificial, já que a gente quer tanto regulamentar ela. Mas, professora Priscila, senhora, por favor. Ainda voltando à questão, mesmo que haja captura da imagem e tal, a minha preocupação é com a comercialização, como você falou, Nicolas, de alguma coisa que seja potencialmente uma arma. Não necessariamente um drone que atira explicitamente nas pessoas, mas imagine um mecanismo para fazer deepfake, tá? Aí alguém vai e forja um crime, sei lá, uma situação falsa, só que ela fica tão realista que e faz um upload desse vídeo, sei lá, num servidor. Quais são os mecanismos para, primeiro, dizer que eu não posso vender uma coisa da mesma maneira que eu não posso usar dinheiro de brinquedo super fidedigno ao dinheiro, às nossas notas, né, de reais, e eu não posso usar uma arma de brinquedo parecidíssima, de plástico, mas a cara de uma arma de verdade, eu não deveria poder usar esses mecanismos de IA que me permitem produzir o que eu estou chamando de deepfake, sem ter um controle, sem que aquele produto não tivesse uma marca d'água de que é fake, entendeu? Ou sem que eu tivesse como controlar o material que eu armazeno em servidores da nuvem, tá, onde a gente guarda o nosso conteúdo, com a marca d'água de que é aquilo ali que é verdadeiro. Porque a hora que eu não souber diferenciar, como que a gente perdeu um bocado até do sistema jurídico, das provas que a gente teria e tudo. Vocês não acham? Camila. Sim. E até analisando alguns casos de deepfakes que são muito sérios, né? Principalmente atingindo mulheres, algumas foram criadas com o intuito de colocar, né, rosto de qualquer pessoa, normalmente feito com mulheres, 99% dos casos, em filmes pornográficos. Então, isso foi feito com uma jornalista que denunciou o governo, agora não me lembro em qual país, e acabou difamando absurdamente a imagem dela. Com uma outra pessoa, ela sofreu isso por vingança, então ela tinha problema para conseguir emprego, para, né, conseguir namorado. Isso que não era ela, né? Era uma deepfake. E qual é o problema que se via nisso, mas aí falando mais da parte técnica, né? Juridicamente, claro, isso gera um dano, como o doutor Peregrino falou, a gente já tem muitas leis. Então, assim, tem leis de proteção de dados, Marco Civil da Internet, direito do consumidor. Então, temos algumas bases jurídicas que protegem de danos. Inclusive, há quem defenda que não seria nem necessário criar uma nova lei específica para a tecnologia, porque ela se enquadra, por exemplo, o exemplo que o Nicolas citou das armas autônomas, a gente enquadraria nas legislações de armamento que já existe, né? Contudo, existem situações que são peculiares da tecnologia, e aí eu vou dar esse exemplo da deepfake, que eles deixavam disponível em código aberto. Então, a proliferação daquela tecnologia acabava sendo absurda. Quando eles conseguiam chegar num responsável, já tinham milhares de outros reproduzindo aquilo. E isso não está regulado, né? Então, é um problema gravíssimo que a gente está enfrentando, que as pessoas elas têm que ser educadas que esse tipo de coisa existe, até para poder fazer um juízo crítico quando recebe, né, um vídeo desses ou uma informação dessas. Acho que também passa muito de educar a população, porque muita gente nem sabe que isso é possível, e é aquele viés de automação quando a gente recebe
uma sugestão da máquina, ou quando a gente vê alguma coisa, a gente simplesmente acata e acredita. Essa acaba sendo a atitude normal, né? É comum, mas é complexo, assim, nós juristas precisamos dos entendedores da área da computação para conseguir entender como perseguir esses responsáveis para poder punir. Eu tenho uma pergunta do Adriano Pires de Carvalho. Ele pergunta o seguinte: a proposta de não criar uma agência reguladora é devido à limitação orçamentária do governo? É alguma orientação do governo que o projeto de lei está embutindo, está aceitando? Ou não precisa mesmo de uma agência reguladora dessa política pública? Para essa pergunta, seria importante a deputada Luísa estar aqui para nos dizer, né? Vamos fingir que nós somos deputados. Você é a deputada líder do partido da oposição, da situação, do centro. Vamos responder. O que é? É porque não precisa? É impossível? É caro? O Paulo Guedes não dá orçamento para criar uma agência dessa? Ou não precisa? Eu que devo responder? Desculpa. Pode falar, Priscila. Não, eu ia colocar que eu senti falta de uma presença maior da comunidade de inteligência artificial já nos órgãos relacionados às diretrizes e recomendações que são elencados na estratégia brasileira de IA. Então, eu sinto falta de uma presença maior da comunidade de IA nessa discussão. Tem presença da ciência da computação, da CESPRO e outros órgãos, mas eu senti falta da academia, da área de IA mesmo, ali. Inclusive porque o MCTI criou vários centros para IA e, no entanto, o centro que tem é o CIFOR para indústria 4.0. Então, eu sinto falta da nossa presença lá na discussão, nos órgãos que vão produzir essas recomendações. Eu não acho que não é necessário, não. Eu acho que é necessário. O que a gente pode ir já elencando aqui como tópicos, né, da nossa conversa? Não é priorizando nada, apenas para sistematizar aqui, viu, Camila? Essa questão dos órgãos faltantes, que a Priscila falou, ou seja, anunciar ou enunciar algumas entidades importantes que estão faltantes nessa área de formulação. A questão da agência, se é ou não cabível uma agência reguladora, ou que já seja uma entidade reguladora da lei, né, da implantação da lei. A questão social, se adiantar o desemprego com a criação de um fundo, também pode ser. Isso que a Camila falou, é muito importante, da renda mínima universal. Há muitos autores, eu li vários autores defendendo que haja renda mínima universal, que o capitalismo tem renda suficiente para distribuir um salário mínimo, independente de programas sociais. Eu li um autor chamado Bregman, um norueguês, que ele defende que ponham fim, por favor, esses programas sociais de assistência. Deem o dinheiro aos pobres, aqueles que estão na rua desempregados, que eles terão a sua estratégia de sobrevivência muito melhor formuladas do que gastar com a máquina pública, né, com vários psicólogos e não sei quem, a burocracia que perde o dinheiro durante e não chega no cidadão. Porque se chegasse, não teria gente na rua perambulando com fome, né? Então, essa é uma visão dele, né? Ele faz um alentado livro sobre renda mínima universal.
Bom, isso são ideias para suprir a questão do desemprego e na velocidade do desemprego, como disse a Camila, porque a velocidade da tecnologia é muito grande, né? E, por fim, a questão de elencar proibições. Aí a emenda Nicolas. Por que não proíbe certas coisas? Ou melhor, só se faz se for autorizado por alguém mais importante do que simplesmente o cara quer fazer, a empresa quer fazer. Não vai fazer coisa nenhuma. Eu também sou contra. Entendeu? Começar a fazer drone esses de matar as pessoas, né? Então, tem que ter autorização, como se fosse um revólver, tem que ter autorização de alguém, embora o presidente da República seja a favor de entregar revólver no lugar do feijão, não é verdade? Então, é melhor revólver do que feijão. Mas, enfim, eu elencaria essas coisas. Alguém tem mais coisa para a gente elencar, só para botar no final do documento da Camila, né, Camila? Para a gente começar a sistematizar? Já anotei tudo aqui. Eu pensaria também na questão de incentivar, isso talvez seja muito técnico para constar, mas incentivar olhar para essa questão de poder colocar as regras já dentro da IA, que é uma área menos estudada. Eu queria ver o que o Nicolas também tem a dizer sobre isso. Como a professora falou, é uma área pouco estudada ainda, porque, por exemplo, agora eu vou ter que ficar técnico, me perdoe, mas a gente usa a aprendizagem de máquina para resolver problemas que a gente não sabe como descrever a solução do problema. Então, a máquina encontra uma solução. Ela encontra algum modelo, ela encontra na paisagem de otimização alguma forma de resolver o problema que eu quis. Mas acontece que, como é que tu alinha aquilo que tu queria, aquilo que eu realmente queria e aquilo que o modelo produziu no final? E isso a gente não sabe como fazer, por causa que os processos que governam a otimização de redes neurais, modelos de aprendizagem de máquina, eles ainda não são totalmente conhecidos. A gente entende que gradiente descendente funciona, a gente também sabe que os pesos iniciais de uma rede neural eles influenciam o formato do modelo final, mas acontece que muitos desses processos a gente ainda não compreende. Então, precisa de mais pesquisa sobre isso para a gente poder entender. E daí a pergunta da professora seria assim, como é que eu consigo garantir que o modelo final, criado pelo meu modelo de aprendizagem de máquina, que a função objetiva que ele está otimizando, é a função objetiva que eu gostaria. O nome disso tem até um nome para isso, o nome disso é o problema de alinhamento. The problem of alignment. Problema de alinhamento. E esse é o problema que eu ataco na minha tese de doutorado. E ele é um problema cabroso, e é um problema difícil. A gente não tem ainda uma solução para ele. A gente tem hipóteses de como resolver para ele. Para quem se interessa em alinhamento, existe um fórum onde pessoas que pesquisam sobre isso, e não são muitas pessoas pesquisando isso, mas a gente acredita que esse é um dos problemas centrais em aprendizagem de máquina, é um dos principais problemas. E o nome desse fórum é The Alignment Forum. Se vocês colocarem Alignment Forum no Google, vocês vão encontrar o fórum de alinhamento, e são só pessoas que pesquisam sobre essa área. E é uma área de pesquisa super interessante. Um exemplo assim, vou dar um exemplo assim de alinhamento bem geral assim. A gente, eu não sei se vocês sabem disso, mas uma das principais aplicações de IA que a gente tem hoje em dia é para otimizar jogos, né? Os bots que operam em jogos, elas são formas rudimentares de IA. E tem um exemplo clássico que vocês encontram isso no Google também, que a gente chama de um dos problemas de especificação de objetivos de alinhamento, que é reward hacking, é hackeamento de recompensa. É quando o agente ele encontra uma forma de hackear o sistema de recompensa dele e fazer exatamente aquilo que tu pediu, não o que tu queria. Então, por exemplo, assim, se tu coloca para especificar, por exemplo, eu gostaria que é um jogo de corrida, e eu desenvolvi uma IA para jogar esse jogo de corrida, e eu quero que ela termine uma corrida, eu quero que ela termine a volta da corrida. Só que eu não sei como fazer isso, então eu especifico uma função objetiva para ela maximizar, e a função objetiva que ela está maximizando é coletar as moedinhas que tem durante a corrida. Várias moedinhas de ouro espalhadas pela corrida.
Então, assim, ó, maximiza o número de moedinhas de ouro coletadas, porque eu acredito que se tu maximizar esse número, tu vai dar uma volta na corrida o mais rápido possível. E daí tu otimiza um agente para fazer isso, e quando tu vê, o agente ele fica andando em círculos bem curtinhos, coletando todas as moedas que estão mais próximo dele. Ele fez exatamente o que tu pediu, coletar moedas. Só que tu achava que no processo de coletar as moedas ele ia correr a corrida, mas ele não fez isso. E existem vários exemplos disso na literatura. A gente tem agentes que se suicidam porque a tarefa é muito difícil, eles simplesmente se desligam, porque eles não vão perder tanta recompensa se eles terminarem o episódio. A gente tem exemplos de agentes que encontram soluções que a gente não esperava de forma alguma, mas eles encontraram alguma forma de hackear a recompensa dele. Uma vez eu já até consegui fazer um bot para jogar Mario, encontrar uma forma de hackear o próprio console do jogo do Mario e mudar o número de pontos para 999999, porque era a maneira mais fácil de conseguir recompensa. E então, assim, é um problema, a gente não tem uma solução para ele, mas é o problema que eu pesquiso. E como eu falei, para quem está interessado, coloquem no Google o problema de controle ou o problema de alinhamento, que vocês vão achar bastante coisa. Beleza. Isso aí é interessante. Mas eu acho que isso é para uma outra área que eu queria levantar na lista de recomendações ou de tópicos para discussões posteriores. É a questão dos investimentos em P&D que o Brasil está fazendo nessa área. Se está na altura das nossas necessidades, nós estamos brincando de fazer pesquisa nessa área com poucos recursos, entendeu, Priscila? Você quer, e vocês, o Nicolas também, deve ter sua bolsa de doutorado, alguma coisa assim, mas se está recebendo incentivos ou não, eu acho que essa área de pesquisa deveria ser recomendada também como merecedora de atenção da legislação. O que é que vocês acham? Assim, Com certeza. Olha, pode falar, Opa. professor. Não, com certeza é necessário ter incentivo em pesquisa. Inclusive, aqueles temas que são... existe incentivo em pesquisa, até o governo montou aqueles centros, né, para você trabalhar com agricultura, trabalhar com medicina, aquela forma da IA atuar, já produzindo algo que seja comercializável também, ou melhorando o processo, bem no estilo indústria 4.0. Mas a gente precisa também de incentivo para esse tipo de pesquisa que olha um pouco mais para benefícios sociais ou para evitar malefícios da IA. Esses não ganham tanto incentivo. Quando teve aquele acidente em Fukushima, né, e que eles não conseguiram usar robôs a contento, né, foram ver por quê. Porque ninguém investe para uma catástrofe. A pessoa prefere investir, os investidores preferem aqueles processos industriais que possam ser replicados e que vão dar um lucro visível. Então, é preciso ter também destinar investimento para pesquisa e desenvolvimento nesses tópicos que acompanham a IA e que coíbem os potenciais malefícios da IA. Esses eu acho que tem menos verba. Então, há um campo aí a ser investido, inclusive na formação de gente, né? de jovens, né? Que ingressem nessa área, já que é uma área que se avizinha como uma área muito importante do futuro, né? Seja pela indústria que vem aí, 5.0, seja pelas novas tecnologias que estão aparecendo. E em vários campos, na área social também, né? Na questão da ética, a questão do desemprego, a questão, enfim, da formação, a saúde, coisas mais temáticas de aplicação, né? Não ficar só na pesquisa. Até porque, se me permite fazer uma contribuição, é importante que se invista em pesquisa interna, porque hoje, quando o governo ele precisa se utilizar de uma aplicação de inteligência artificial, por exemplo, a Receita Federal, ela utiliza nos aeroportos para identificar possíveis viajantes suspeitos de estar fazendo alguma prática de contrabando, enfim.
E aí eles precisam abrir licitação para empresas que normalmente são empresas de outros países. E isso é um problema que pode vir até ser um problema de segurança nacional, porque já aconteceu, os Estados Unidos, por exemplo, acusa empresas chinesas, a Huawei é uma delas, de vender os dados que coleta dos cidadãos de outros países para o governo chinês. Então, claro, são acusações, né? Ainda não foi nada aprovado, mas o que se tem é que, ao não termos esse tipo de inteligência e de tecnologia desenvolvida internamente por empresas brasileiras, por pesquisadores brasileiros, a gente acaba se tornando vulnerável a outros países, né? Nossos dados circulando. E desconhecemos, não que desconhecemos, mas as leis dos outros países não são exatamente as leis e os princípios éticos da nossa realidade. Então, eu penso que é uma questão até de segurança mesmo, uma política de governo que seria fundamental para a proteção nacional. Eu vejo como uma ferramenta também para reduzir a burocracia, viu? Você me desculpe, mas eu sou gestor de uma fundação. A quantidade de coisas redundantes que existem aí soltas nos órgãos da burocracia pública é enorme. Certamente a gente poderia resolver isso empregando modelos de algoritmos que pudessem ajudar o governo a não fazer essa perseguição, né? Aos Já órgãos. existem. Já existe, Em né? alguns órgãos. A Receita Federal é um que já usa a inteligência artificial nas declarações de importação para ler todas as declarações e aí aponta para o fiscal só aquelas que ela encontra algum tipo de erro. Quando ela valida que está tudo preenchido certinho, já passa por um ok, de uma forma bem mais rápida. Eu queria uma ferramenta dessa para fazer minhas prestações de contas da Petrobras. São muitas coisas. Eles são muito cheios de firulas. A gente não consegue. Quanto mais gente eu contrato, mais gente eu preciso, porque é incrível como eles fazem perguntas bestas, né? Mas, enfim, essa é uma área social, a burocracia. Gente, vocês querem comentar mais? Eu acho que a gente está aqui. A gente poderia fazer essa pequena resenha que a Camila fazia para sistematizar essa nossa conversa. Eu acho que, para mim, inaugurou um pensar aqui do Confis. Eu posso ser um instrumento de vocês, que são da área. Eu não tenho nada a ver com essa área, mas, enfim, eu posso ser um instrumento de dialogar com o parlamento, com a Luísa, com os senadores, para a gente poder influir, né, fazer essa emenda. Nicolas, fica proibido o drone, não sei o quê, senão o cara vai preso, não sei o quê. Fazer uma emenda proibitiva, né? Não pode, não pode, não pode. Né? Não pode fazer armas, não só de drones, como armas biológicas, químicas e outras armas para destruição de pessoas. Não é isso? Acho que a gente poderia fazer essas sugestões. Enfim, é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu fui o único que não agradeci por estar aqui. Parece que eu sou ingrato. Eu tinha que agradecer agora, professor Pellegrino. Obrigado por me convidar. Nicolas, sua contribuição foi boa. Priscila, quer falar? Eu vou tornar a agradecer, porque é muito bom. É ruim, a gente queria estar mais adiantado, né, nessa discussão, mas é muito bom a gente estar intensificando essas conversas agora. E eu me colocar à disposição também. Seu programa na COP é nota 7 na CAPES, não é isso? Exatamente. Top de linha, entendeu? Então, eu diria o seguinte, Priscila, ajuda a gente a mobilizar o nosso povo na UFRJ, não só na COP, o NCE, né? O Edmundo, que te indicou, outros personagens, para a gente criar uma movimentação, né, de suporte à sociedade sobre esse tema, né? Porque ele está aí na nossa porta e eu sinto que a gente não está fazendo muita coisa. E o Colégio Brasileiro de Altos Estudos também, da UFRJ, ele tem essa cátedra de inteligência artificial, né? E ele está inserindo esse assunto e outros que ele considera importantes para o futuro, para uma discussão de um instituto de futuro. Beleza. É a Ana que preside, né? Ana Célia de Ana Castro. Célia. É minha amiga. Gente. Ótimo. Então. Conte comigo aí, qualquer apoio, tá? Camila, tudo bem?
Sim, eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui debatendo esse tema. Eu conheci o Dr. Fernando Peregrino quando a gente aprovou o Marco Legal da Ciência e Tecnologia em 2016. Foi fruto de um trabalho árduo realizado no Congresso Nacional e junto aos ministérios da presidência da época. E ali eu vi o grande líder que ele é e a influência que ele exerce em diversos órgãos, com o conhecimento e habilidade de articular que ele tem. Então, quando a gente estudando, né, o tema inteligência artificial na academia, se deparou com esse projeto que já estava evoluindo de uma forma tão avançada, porque ele é um projeto de 2020 e ele já foi aprovado na Câmara de Deputados sem grandes discussões e grande participação da sociedade, da academia, diferente do que ocorreu com a Lei Geral de Proteção de Dados, com o Marco Civil da Internet e com outras legislações que são tão importantes para a sociedade brasileira. Então, eu não pensei duas vezes e procurei o Dr. Peregrino, porque eu tinha certeza que ele teria muito a contribuir e levar esse tema para as diversas fundações de apoio do país, que tem um papel tão importante em desenvolver, auxiliar, né, o desenvolvimento de pesquisas e de projetos de ensino também. Já trabalhei com fundações de apoio, sei como é complexo e burocrático e tudo mais. Então, eu gostaria imensamente de agradecer essa oportunidade, estou muito feliz e me coloco à disposição de quem tiver dúvidas, quiser compartilhamento de materiais ou novos debates. É um tema que é uma paixão, instiga, além de ter uma importância acadêmica e social muito grande. Então, obrigada. Eu me comprometo a ser o interlocutor com a deputada. Ela tinha falado para mim que ela estava aperreada por causa da pauta lá do Congresso. Então, ela deve ter ido correndo para lá. Mas eu fico encarregado de promover encontros entre nós aqui com ela, levar esse documentozinho que sistematiza a nossa participação aqui, e fico à disposição para qualquer outra iniciativa. Parabéns ao Nicolas, conheci hoje, a Priscila, da minha instituição, e a Camila, que eu já conheci há algum tempo. Eu queria convidar todos que estão vendo e ouvindo a gente a ficar para a próxima mesa, que é sobre investimentos em ciência e tecnologia, com duas pessoas muito importantes, que é o ex-ministro Celso Pancera e o presidente do CONFAP, do presidente das fundações de apoio à pesquisa, diferente das nossas fundações de apoio às universidades, o ODI. Então, me despeço. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço e parabéns por esse grande evento. Muito Um obrigado. abraço, parabéns.